Olá pessoal, estamos aqui fazendo mais uma resolução da atividade, onde os conteúdos abordados são multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com radicais. Então vamos iniciar. A questão temos: efetue as operações no caderno. Então temos aqui multiplicação e divisão de raízes, certo? Então com radicais. Então isso aqui a gente pode fazer, eu vou fazer essas de duas maneiras, porque essa dá para fazer de duas maneiras diferentes, mas a partir da letra B a gente vai fazer de uma maneira única. Então aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então isso aqui é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, se fosse somente a raiz exata aqui, a gente ia fazer isso, tá certo? Mas, utilizando aí os critérios das operações com radicais, a gente sabe que multiplicar raízes com o mesmo índice, aqui o índice é 2, que é a raiz quadrada, aqui também o índice é 2, que é a raiz quadrada, então são iguais. Então a gente repete essa raiz com o mesmo índice, 2, e é só multiplicar os radicantes. Então aqui vai ficar 4 vezes 16, em uma única raiz. Então isso é a raiz quadrada de quanto? 4 vezes 16, isso é 64. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então deu o mesmo valor de duas maneiras diferentes. Então isso aqui serve quando as raízes são exatas. Aqui quando as raízes são tanto exatas quanto não exatas, tá certo? E como aqui a gente vai trabalhar muito com raiz não exata, a gente vai utilizar esse segundo método aqui. Tranquilo, né? Vamos iniciar aqui. A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25. Então, repete a raiz cúbica de 5 vezes 25. Então, é só multiplicar aqui 5 vezes 25. 5 vezes 25 dá 125. Então, vou calcular a raiz cúbica de 125. Então, para isso, tem que fatorar o 125, tá certo? Final 5 dividido por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 é 5. E dividido por 5 é 1. Então, aqui a raiz cúbica, então o índice é 3. Então, eu vou agrupar números iguais de 3 em 3. No máximo, 3 em 3. Então, aqui deu 5 elevado a 3. Vou voltar aqui. Essa raiz cúbica aqui de 25. Mas quanto foi 25? 5 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 3. Vou separar aqui em cima. Até botar aqui mesmo, né? Deixar aqui em cima. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu vou transformar essa raiz em uma potência, tá certo? Que a gente também viu esse conteúdo já. Então, o que a gente faz? Esse radicando vai ser nossa base. O 3 está aqui, vai ficar em cima no numerador. E o outro 3, que é o índice, vai ficar aqui como denominador. Então, isso aqui é 5 elevado a 3 sobre 3. Mas quanto que é 3 dividido por 3? É 1. Então, eu tenho 5 elevado a 1. Potência onde o expoente é 1, o valor vai ser a base. E a base é 5. Então, aqui é igual a 5. Ou seja, essa raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é igual a 5. Ou seja, a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25, o resultado é 5. A outra maneira é, você pode cortar esses 3 daqui com 3 daqui. Então, sobrou 5, você repete lá. E a partir de agora, você já sabe por que acontece isso. É por causa que a gente faz a transformação da raiz em potência, ganha a divisão da 1 e esse 1 não precisa aparecer. Então, a partir da próxima, a gente não vai mais colocar esse passo a passo, vai ser direto assim, tá certo? Letra C. Raiz cúbica são iguais, então repete. Ó. Aqui vai ficar 18 vezes 6. Então, 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Botar 8 vai 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Então, dá 108. Então, tem que fatorar o 108 também. Então, vamos fazer aqui. 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Dividido por 3 é 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3 é 1. Então, a raiz é cúbica, eu vou agrupar números iguais. No máximo 3 em 3. Então, aqui eu tenho 3 elevado ao cubo. E aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar
3 ao cubo e 2 ao quadrado. Já vou colocar aqui na raiz direto, certo? Para tirar o espaço aqui, ó. Então vai ficar raiz cúbica. Aqui também raiz cúbica. Então aqui a gente sabe, quando o índice e o expoente são iguais, a gente pode cortar aqui, ó. Sobrou 3. A raiz cúbica de quanto? 2 ao quadrado vezes 2, que é 4. Então, essa é a resposta. 3 raiz cúbica de 4. Então, 3 raiz cúbica de 4. Muito fácil, né? A letra D. Então, aqui, ó. O mesmo índice, que é o 2. Vou multiplicar primeiro 10 vezes 15. 150. Vezes 2, 300. Então, aqui tem uma raiz cúbica de 300. Ou raiz quadrada de 300. Então, fator 300. Então, 300 dividido por 2, 150. Dividido por 2, 75. Eu vou dividir, tanto faz por 3 quanto por 5. Vou dividir por 5, tá certo? 75 dividido por 5, 15. Então, 15. Vou dividir por 5 também, que dá 3. 3 dividido por 3, que dá 1. Então, aqui, a raiz ela é quadrada, o índice é 2, então vou agrupar números iguais de 2 em 2 no máximo. Então, aqui e aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Então, vou colocar todo mundo da raiz quadrada logo, separado mesmo. Então, o 2 daqui com esse 2 eu vou cortar, sobrou 5. O 2 daqui com 2 daqui eu vou cortar, sobrou 2. E aqui repete a raiz quadrada de 3. 2 vezes 5 é 10. Então, 10 o quê? 10 raiz de 3. Então, essa é a resposta dessa letra D aqui. Então, 10 raiz de 3. Letra E, a mesma coisa na divisão com a multiplicação, tá certo? Então, aqui a gente pode ver que dá para dividir 6 por 3, que é igual a 2. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2, não tem mais o que fazer. Nesse caso aqui, ó, raiz quadrada nos dois, então a gente pode dividir. 24 dividido por 6 é 4. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tranquilo também. Aqui, raiz cúbica. 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 5. Também não tenho o que fazer. Raiz quadrada de 120 sobre raiz quadrada de 3. Dá para dividir. 12 dividido por 3 é 4. 0 dividido por 3 é 0. Então, dá raiz quadrada de 40. Nesse caso, 40 a gente tem que fatorar. Então, vou fatorar o 40 aqui, tá certo? Então, 40 dividido por 2 é 20. Dividido por 2 é 10. Dividido por 2 é igual a 5. Que dividido por 5 é 1. Como a raiz é quadrada, vou agrupar números iguais no máximo 2 em 2. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Bota na raiz quadrada, todo mundo. Cortei esse 2 com 2 daqui. Sobrou 2. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Repete a raiz e multiplica 2 vezes 5, 10. Então, a resposta aqui é 2 raiz de 10. Então, finalizamos aqui, pessoal, questão número 1. Questão 2. Calcule o valor de cada expressão. Então, letra A, raiz quadrada de 6 vezes... Aí tem aqui raiz de 15 mais raiz de 60. Então, aqui a gente pode somar e depois multiplicar por raiz de 6. Ou a gente pode pegar, multiplicar e depois somar. Tanto faz. Para a gente somar aqui, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, o radicando aqui são diferentes. Então, a gente tem que fatorar os dois, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fatorar primeiro aqui. Vamos somar primeiro aqui 60. Ou melhor, raiz de 60 mais raiz de 15. Então, para isso, a gente tem que fatorar 60 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Dividido por 3, 5. E dividido por 5 é 1. Como a raiz é quadrada,
Vou agrupar números iguais, 2 em 2 no máximo. Então eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Colocando aqui na raiz quadrada, ó, cortar esse 2 com 2 aqui, sobrou 2 raiz de 15. Então aqui eu tenho raiz de 6 vezes a raiz de 15 mais o 60 deu 2, raiz de 3 vezes 5, 15. Então aqui a gente pode somar, porque a gente tem agora o mesmo índice e o mesmo radicando. Então aqui tem um que não aparece, 1 mais 2, 3. Então aqui eu tenho raiz de 6 vezes 1 mais 2, 3. 3 o que? Raiz de 15. Então ficou mais fácil. Vou tentar colocar aqui embaixo mesmo. Então vai ficar, ó, 3 vezes a raiz de 6 vezes a raiz de 15. 6 vezes 15, 90. Então 3 raiz de 90. Tem que fatorar o 90. Então deixa eu fatorar aqui em cima. Então 90 dividido por 2, 45. Então vou dividir por 3, 15. Dividido por 3, 5. Dividido por 5 é 1. Como a raiz é quadrada, vou agrupar no máximo 2 em 2. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. Então botando a raiz quadrada, cortei aqui, sobrou 3 raiz de 10. Então isso aqui vai ficar igual a 3 vezes, quem é a raiz de 90? 3 raiz de 10. Então 3 raiz de 10. 3 vezes 3, 9. Então isso aqui é 9 raiz de 10. Certo? É a letra B. Então aqui a gente tem raiz de 3 multiplicado a mesma coisa em cima, né? Por raiz de 50 menos raiz de 6. Então tem que fatorar aqui o raiz de 54. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu já tenho 54. Dividido por 2, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3 por 3 é 1. Então aqui eu tenho, só pegando essa parte aqui, para não refazer novamente essa parte de 54, tá certo? 1, 2, 3. Então tenho 3 ao cubo. Vou botar 3 ao quadrado vezes 3, então ao cubo vezes 2. Por que eu fiz isso? Porque o índice é 2, então no máximo é expoente 2. Então bota na raiz. Então aqui, ó, cortei sobre com 3. 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Então isso aqui vai ficar raiz de 3 repete, vezes o raiz de 54 é 3 raiz de 6. Menos raiz de 6, vou botar aqui menos raiz de 6. Aqui eu tenho 1, aqui, ou aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. 3 menos 1, 2. Então aqui é 2 raiz de 6, tá certo? Então aqui vai ficar raiz de 3 vezes 2 raiz de 6. Repete o 2 aqui. 3 vezes 6, 18. Então raiz de 18. Tem que fatorar agora o 18. Deixa eu ver se a gente calcula o 18 por aqui. Não, vamos fatorar o 18 aqui do lado. Então 18 dividido por 2 é 9. Dividido por 3 é 3. Dividido por 3 é 1. Então aqui a gente tem 3 ao quadrado vezes 2. Quem está elevado ao quadrado vai ficar fora da raiz. Então vai ficar 3 raiz de 2. Para ser mais rápido, tá certo? Então aqui vai ficar 2 vezes o 18 é 3 raiz de 2. Então 3 raiz de 2. 2 vezes 3, 6. Então isso é 6 raiz de 2. Então finalizou aqui a letra B. É a letra C. Aqui eu tenho raiz de 3 menos 1 multiplicado por raiz de 3 mais 1. Então a gente pode ver que são... Isso aqui é um quadrado perfeito, tá certo? A soma pela diferença. Então, você pode multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, que dá raiz de 9, que é 3. Depois, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Eu vou fazer essa aqui, dessa maneira assim, certo? Então, vou fazer assim, ó. A outra a gente faz outra parte diferente. Raiz de 3 vezes raiz de 3, então vai ficar raiz de 9. Quanto que é raiz de 9? É 3. Mais vezes mais é mais.
Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Menos vezes mais é menos. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Menos vezes menos, ou menos vezes mais, é menos. 1 vezes 1 é 1. Então aqui a gente dá 0, ó, a gente pode cancelar. Sobrou 3 menos 1, e 3 menos 1 é igual a 2. Certo? Então a outra maneira seria calcular da seguinte forma. Eleva o primeiro ao quadrado, então seria raiz de 3 ao quadrado, que é raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3, menos o último ao quadrado. 1 ao quadrado é quanto? É 1. Então seria 3 menos 1, 2. Bem mais rápido. Nesse caso aqui, a gente pode fazer assim. Também, ó. Vou calcular 2 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos a raiz quadrada, 2 ao quadrado é a raiz quadrada de 4, que é 2. 4 menos 2 é 2. Então a gente pode fazer assim. Mas também você pode fazer utilizando essa distributiva aqui, tá certo? Multiplicando raiz de 2, 2 vezes 2, 2 vezes a raiz de 2, que dá certo também. Aí dá o mesmo 2 aqui no final. Agora sim é mais fácil. Então, eleva o primeiro ao quadrado, a gente já calculou que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é quanto? É 2. Então vai ficar 2 mais 1 ao quadrado, que é 1. 2 mais 1 é 3. Você também pode fazer utilizando a distributiva, tá certo? Eita, pessoal, aqui os dois são positivos, então a gente não pode fazer essa distributiva não. Só pode fazer quando for a soma pela diferença. Nesse caso aqui, é o quadrado da soma de dois termos. Então a gente tem que fazer o seguinte. Eleva o primeiro ao quadrado, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. Mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes raiz de 2, no caso 2 raiz de 2. Mais o segundo ao quadrado, então ao quadrado, que é 1. 1 mais 2 é 3, então esse é 3 mais 2 raiz de 2. Eu estava pensando que era igual a isso aqui, soma pela diferença, mas não, são quadrados dos termos. A outra maneira é fazer, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz de 4, que é 2, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2 também. E 1 vezes 1 é 1. Então 2 mais 1 é 3. Raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Então dá a mesma coisa aqui em cima, tá certo? Quarta questão, efetuem as operações. Então aqui a gente tem divisão, só que eles têm índice diferente. O que a gente tem que fazer? Encontrar o mesmo índice. Era como se fosse somar frações com denominador diferente. Então tem que tirar o MMC. De quem? Dos índices de 2 e 3. Qual é o MMC de 2 e 3? 6. Então vou ter uma raiz sexta aqui, certo? Então raiz sexta. Aqui tem um 2. Mas então raiz sexta agora. O que eu fiz? Eu multipliquei por quanto? Por 3. Então nesse caso, o expoente aqui em cima, que é 1, eu também tenho que multiplicar por 3. Então 1 vezes 3, 3. Então vai ficar assim, ó. Aí dividido por raiz sexta também. Eu tinha 3. Então a incisa que eu fiz, eu multipliquei por quanto? Por 2. No caso, o número 1 está aqui em cima, eu também tenho que multiplicar por 2. Então vai ficar aqui 2 elevado a 1 vezes 2 é 2. Então isso vai ficar. Tá no mesmo... Vou calcular primeiro. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então eu tenho raiz sexta de 8 dividido por raiz sexta de 2 elevado a 2 é 4. Então agora repete a única raiz. 8 dividido por 4 é 2. Então essa é a resposta final. Raiz sexta de 2. Então a gente tem que tirar o MMC dos índices quando forem diferentes, tá certo? Nesse caso eu vou tirar o MMC de 4 e 2. É 4, tá certo? Então vai ficar a raiz quarta de 3 elevado a quanto? Já está em 4 aqui, ó. Então o que a gente faz? Multiplicar por 1. Vai ser o próprio 3 elevado a 3. Porque não alterou esse valor. Multiplicado por raiz quarta aqui também. Estava em 2, está em 4. Então o que fiz?
tive que multiplicar por 2. Então, esse 4 também tem que multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2, 8. Então, raiz quarta. Então, aqui a gente tem 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 8. A gente pode observar o seguinte. Eu vou repetir a primeira parte, que é 3 elevado a 3. Essa parte aqui, eu tenho 3 elevado a 8, mas o 8 já passou do 4. Então, o que eu vou fazer? Esse meu expoente tem que ter no máximo 4. Então, o que eu vou fazer aqui, vou separar. Então, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui é a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 3, e vai somar 4 mais 4, 8. Então, volto para essa parte aqui. Então, aqui, ó, quando eu tenho o índice e o expoente iguais, esse número vai ficar fora da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9 o quê? Raiz quarta de 3 elevado a 3. Então, finalizou aqui. Mas se você não entendeu essa parte aqui, é porque isso aqui vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, aqui vai cortar sobre o 3. Esse aqui é a mesma coisa. Então, vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4. Vou cortar também, vai ficar 3. Vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3, quanto que é? 9. E repete o 4. Raiz quarta de 3 elevado a 3. Eu já tirei o mínimo aqui de 3 e 2, que foi 6 aqui, ó. Certo? Então, vai ficar raiz sexta. Já que está sendo igual. Aqui era 2 e 3, agora 3 e 2, mas dá a mesma coisa. Então, vai ficar 3. Estava em 6, está em 3, ou está em 6 no caso, estava em 3 antes, tem que multiplicar por 2. Então, aqui vai ser 1 vezes 2, que é 2. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado aqui. Sobre raiz sexta também. Estava em 2, foi parar em 6, teve que multiplicar por 3. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3, que é 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 elevado a 2, no caso, isso aqui é 3 vezes 3, que é 9. E 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Como está no mesmo índice, então bota aqui, ó, raiz sexta de 9 sobre 8. Finaliza. Certo? Essa letra D eu vou tirar o mínimo aqui de 4, 3 e 2, que é 12, tá certo? Vou fazer mais rápido aqui, que o vídeo tá ficando grande já. Então, vou iniciar aqui embaixo mesmo. Então, vai ficar raiz 12. Então, aqui estava em 4. Foi parar em 12, teve que multiplicar por 3. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 3 vezes... a 1 vezes 3, que é 3. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Multiplicado por... foi parar em 12. Deixa eu botar aqui logo raiz 12. Mas estava em 3, então teve que multiplicar por 4. Então, aqui vai ficar 6 elevado a... 1 vezes 4, que é 4. Então, vai ficar 6 elevado a 4. E aqui embaixo, ó, está em 2, foi parar em 12 também, que eu tirei o mínimo todo já. Então, vai ficar, deixa eu deixar logo aqui a raiz 12. Então, 15, aqui em cima tem 1. Estava em 2, foi parar em 12, teve que multiplicar por quanto? Por 6. Então, vai ficar 1 vezes 6, que é 6. Então, 15 elevado a 6 aqui. Pronto. Então, a parte inicial a gente tem aqui. Olha, eu sei que 15 é 3 vezes 5. E eu sei que 6 é 3 vezes 2. Então, eu vou deixar dessa maneira aí. A gente pode ver também que todo mundo está aqui com a mesma raiz. Então, eu vou deixar em uma única raiz aqui, tá certo? Então, raiz de 12 aqui em cima. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, certo? Aqui também está com raiz 12, então a gente pode deixar em uma única raiz. 6 é 3 vezes 2. Então, vou deixar aqui vezes 3 vezes 2, que está elevado a 4. E aqui eu tenho raiz de 12 elevado a 15. Ele é 3 vezes 5. Então, eu tenho 3 vezes 5, que está elevado a 6. Ó. Isso aqui é um complicado, mas dá para entender. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o 3 vezes 2 multiplicado 4 vezes. Então, vai ficar assim, ó. Como está o mesmo índice de cima e embaixo, eu vou deixar em uma única raiz, tá certo? Para a gente ter espaço. Então, aqui ficou raiz 12.
5 vezes 5 vezes 5, continua. Esse 3 vezes 2, ele está multiplicado 4 vezes. Então, vou repetir ele 4 vezes aqui, tá certo? Pronto, coloquei aqui o 3 vezes 2, ó, uma vez, 2, 3, 4, que era a quantidade de vezes que indicava esse expoente. Agora, eu vou fazer uma coisa com esse 3 vezes 5. Vou multiplicar aqui, repetir 6 vezes aqui embaixo. Pronto, coloquei aqui, ó, 3 vezes 5, 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 6 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou cortar os 5 de cima, 1, 2, 3, com os 5 de baixo. 1, 2, 3. Eu tenho aqui 3, corto com 3, 3, corto com 3, 3, corto com 3, 3, corto com 3 aqui, ficou somente os dois em cima. Então ficou assim, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, raiz de 16, então raiz 12, então aqui vai ficar 16 sobre quanto? Embaixo agora, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Então, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, e 3 vezes 3, 9. 25 vezes 9 vai dar 1125. Então, aqui vai ficar 1000.